Vamos corrigir mais uma questão de filosofia que caiu no Enem de 2022. É uma questão que traz uma citação de um filósofo sobre o qual nós já falamos em diversos vídeos aqui no canal. É um trecho da obra de Sêneca, chamada Cartas Morais. Ele vai dizer: entretanto, nosso amigo Basso tem o ânimo alegre. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte e contente. Qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. O excerto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover a... Esse trecho aí, a gente já pode perceber logo de cara que ele traz algo que é na sequência de outra coisa, né? Então a gente, teoricamente, a pessoa que já lê esse trecho, ela já pressupõe que existia anteriormente alguns conselhos sendo dados, né? E ele vai falar, entretanto, né? Ou seja, apesar de tudo isso, apesar de todas as coisas que acontecem, o que ele vai dizer? Tenha o ânimo alegre. Então, ter um ânimo alegre diante de tanto sofrimento, diante da morte, o que significa isso? A filosofia estoica vai trazer o conselho para o ser humano da apatia, que seria o seguinte, ausência de paixões, ou seja, você tentar evitar ao máximo aquilo que vai te trazer sofrimento, né? Mas nem sempre a gente pode evitar o que traz sofrimento, mas o que ele fala? O julgamento em relação ao sofrimento é possível. Por exemplo, você não escolhe ficar doente, mas diante da doença você tem duas situações possíveis. Uma delas, ficar lamentando o fato de estar doente, ou você tentar se curar. Então você vai buscar a segunda opção, que é a melhor. Diante da morte, você tem duas opções. É aceitá-la ou não aceitá-la, porque morrer você vai morrer. Então o que você vai fazer? Você tem a condição do julgamento que você faz em relação à morte. É só assim que se alcançaria, segundo os estoicos, a ataraxia, que seria exatamente a imperturbabilidade. Ou seja, você moderar as paixões para que você não sofra desnecessariamente. Então você vai ver aí, olha, a primeira, valorização de disputas dialógicas? Não. Não está falando nada de debate filosófico, nem nada disso. Rejeição das convenções sociais? Não. Aliás, o estoico, ele não está preocupado com a convenção social, mas ele está preocupado com a prática social. Ou seja, apesar de eu buscar a ausência de sofrimento, eu tenho sempre que me pensar como cidadão da polis, né? E também como alguém, como um cosmopolita, cidadão do mundo. Então, falar que está rejeitando as convenções sociais não é bem assim, não. Elas só não podem ser motivo para o sofrimento. Inspiração de natureza religiosa? Momento algum ele fala, né, por exemplo, da vida após a morte, nesse trecho aí, né? Exaltação do sofrimento? Não. Apesar de você ter que ver o sofrimento com outro olhar, sobre uma outra ótica, você não vai exaltar o sofrimento, não é uma busca de um masoquismo, né? Então o estoico, ele vai ter serenidade para aceitar as coisas que ele não pode modificar, coragem para modificar aqueles que ele consegue, né? E vai buscar a sabedoria para distinguir exatamente isso, né? Aquelas coisas que ele pode modificar daquelas que ele não pode. E aquelas que ele não pode, ele não vai efetuar um julgamento negativo em relação a elas, né? Então seria exatamente a última, moderação das paixões, porque é exatamente assim que o ser humano vai evitar, né, trazer um julgamento à tona que vai lhe trazer o sofrimento.